Doutor Carlos Assis, eu vou falar de um tema bem polêmico que foi feito lá no questionário, né? Vou dar o espaço de uma pergunta para a pessoa que está ligada aí comigo, ou no meu Instagram, ou no Face, né? Ou até mesmo na rádio. Vai ter o espaço para uma pergunta só, tá certo? Porque o tempo está ficando escasso. E aí a gente vai falar agora um tema que talvez seja o tema mais polêmico, o sexo, né? O sexo sempre vai ter polêmica, né, doutor? E aí a pergunta que não cala, né? Eu leigo, você que está do outro lado leigo no assunto. A maior parte é leigo no assunto autismo. Vai, venha me dizer que todo mundo conhece com propriedade. A maior parte das pessoas desconhece esse assunto. E aí quando se fala em sexo, então, pairam muitas dúvidas, né? Poxa, será que quando ele vira a chave da criança para o adolescente, que o adolescente é a fase que nós começamos o libido sexual. E aí a pergunta que não cala é essa. Como será a vida sexual do autista, né? Será que é uma vida tão intensa? Será que é uma vida com tanto desejo? Como a minha, como a sua, quando adolescente, né? Aí fica várias questões ali martelando a tua cabeça, né? Ou a minha cabeça, de repente, que sou um cara curioso. E esse assunto traz curiosidade, né? Para você saber o universo da pessoa que tem o autismo. E aí a pergunta que foi feita para o senhor o autista na adolescência fica realmente aflorado o desejo sexual? Como funciona o comportamento deles quando eles se encontram em lugares fechados com muitas pessoas, doutor? Sim, assim, na adolescência, né, os homens em especial, assim, tem sim aquele desejo, assim, aquela curiosidade, começa a desenvolver aquela curiosidade assim, eu quero ver como é que é a prática, como faz, pede orientação dos pais, dos amigos. O autista, como já falamos aqui antes, não é considerado uma doença, sim uma condição. Então, mesmo atípico terá sim esse desejo. Porém, ele é mais aflorado de uma maneira compulsiva. Por quê? Essa criança atípica, ela não tem o discernimento. Ela não vai racionalizar que está no ambiente público ou não. Aí pode sim iniciar uma masturbação ou exibir alguma genitália aí. Porém, essa criança irá recorrer ao neuropediatra, onde será feita uma medicação inibidora que vai diminuir esse desejo sexual. Então isso aí já aconteceu, algum caso, relato, alguma situação improvável, alguma situação realmente que tenha tido assim uma repercussão maior, né, de crianças que tenham passado do limite em alguns ambientes fechados com pessoas? Sim, sim, é importante aqui no nosso espaço falar da credencial. É orientado que essas crianças atípicas andem com uma credencial, dizendo ali a sua condição no autismo, seja ele leve, moderado ou grave, e irá facilmente identificá-lo. Ou seja, vamos imaginar aqui uma condução. Aí tem aquele adolescente ali não identificado. Por estar aflorado o seu desejo sexual, ele vai ter uma ereção e ao passar naquele aglomeração ali do ônibus lotado, cheio, poderá aquela mulher, senhora, uma jovem, não gostar daquele comportamento e procurar assim agredi-lo ou até mesmo chamar uma força policial e o mesmo ser preso. Até requerer os seus pais ou um perito e perceber que ele tem essa condição, ou seja, é uma criança autista, poderá sofrer vários danos físicos ou emocionais, sejam psíquicos. Então é orientado a andar com essa credencial e sim, há relatos de casos que foi esse adolescente vítima de praticar um abuso em ônibus, em qualquer transporte coletivo.